Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se um amigo de Gaspar. Pedro Mexia declara-se borgesiano e Ricardo Araújo Pereira sente-se o último a saber. Está reunido o Governo Sombra de pernas para o ar. Viva, sejam bem-vindos, de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, é uma questão de perspectiva, naturalmente. Nesta emissão para o melhor povo do mundo, daqui a pouco a censura do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda ao Governo. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira quer a pasta de Ministro das Injúrias. É para roubar o lugar ao Capitão Haddock do Tintim, Ricardo Araújo Pereira? Não, porque o Capitão Haddock produz, de facto, muitas injúrias, mas nenhuma delas notável. E é esse o caso aqui. E aqui estamos a falar de uma injúria notável? Uma injúria notável, sim, foi aquele estudante do ISCSP que terá insultado Pedro Passos Coelho e produziu uma injúria de tal modo criativa que o Instituto pôs-lhe um inquérito disciplinar. E é um inquérito disciplinar que chama a atenção por duas razões. A primeira é essa, é numa altura em que toda a gente insulta o Primeiro-Ministro. Quem é este gênio do enxovalho, este mago da ignomínia, este artista do ultraje? Isto começa a cansar, se calhar. Sim. Quem é? Como é que ele conseguiu? Que tipo de insulto? E foi grave o que ele disse? Depois, entretanto, soube qual era o insulto, porque numa primeira fase não se disse o que era o insulto. Eu até pensei que era uma injúria de maldicência maciça e que os serviços secretos tinham... Vai para casa, fanático FDP. dos popós. FDP. Fanático dos popós é no Norte. É, no Norte. Aqui dizemos de outra maneira. Desilude um pouco essa injúria. Mas há outra... Chama a atenção outra coisa, que é o facto... Nem rima nem nada. Normalmente uma boa injúria, como um bom slogan, tem de rimar, não é? Fiquei um pouco desiludido com o teor do insulto. Mas é importante não esquecer que o rapaz está num instituto onde se estuda ciência política e, portanto, é possível que para um estudante de ciência política insultar o Primeiro-Ministro não seja passatempo, seja TPC ou outro tipo de projeto. Será que há uma cadeira específica para esse efeito? Isso era engraçado de averiguar. Eu frequento a lei. Ou pelo menos o ISCSP poderia eventualmente ter isso em conta no próximo currículo escolar. Justamente. O caso ficou rodeado também de uma certa polémica porque o guarda-costas de Pedro Passos Coelho, além de guarda-costas, foi também guarda-dignidades naquele momento e interveio junto do jovem. Mas interveio anonimamente. Anonimamente, mas ainda assim eu espero que ele não intervenha junto de toda a gente que insultou o Primeiro-Ministro. Há um esgotamento nervoso na vida deste homem, muito em breve. Pareceu-lhe grave o insulto, Pedro Mexia? Eu gostava mais que tivesse sido um insulto de facto à Capitão Haddock, porque Filisteu, ectoplasma, mosca de 7 Sé, isso era mais... O que ele disse, o que aquele aluno disse foi o aluno do ISCSP. Já agora, devia haver vogais aqui. Pois, não me dá muito jeito, não. O que aquele aluno disse não foi melhor nem pior do que milhares de portugueses, centenas de milhares de portugueses, gritaram nas ruas. E vai verdade. para casa, ainda por cima, é uma coisa vai para casa é simpático. Sim. Toda a gente quer ir para casa, claro. Ao fim do dia. Bom. Quem a tem ainda? Mas é verdade que gritar slogans ou até injúrias numa manifestação ou na rua em geral e gritar numa instituição é um pouco diferente. E, portanto, eu acho que a gravidade que tem essas injúrias corresponde à gravidade da pena que foi uma reprimenda verbal. Qual é o limite para se estabelecer o que pode ser aceitável ou não no direito à indignação, João Miguel Tavares? No Portugal de 2012 eu diria que esse limite tem que crescer na mesma proporção dos nossos impostos, portanto... Então vai crescer 35%. Eu acho que sim. Não é um qualquer FDP, não é? Quer dizer, já que nos vão... É o no taxation without insult. Exatamente. Já que nos vão às carnes desta maneira, ao menos deixem que a gente se queixe. Vão às carnes? A mim vão mais... A mim e a ti, ouvi dizer também. Não vão às carnes. Ouvi dizer, mas não vamos abordar isso aqui. Portanto, até agora tem estado falado de gorduras. E há um outro
outro aspecto, que é Passos Coelho orgulha-se de ser um homem do povo, não é? O Ader até mostrando. Passos Coelho orgulha-se de ser um homem do povo, portanto, e eu acho que a Manta Rota-se também ouve-se muito disto, e portanto, eu acho que ele está em casa. Mas a coisa passou, não é? Quer dizer, o José Sócrates tinha a mania de processar pessoas, apesar de tudo. Pessoas não diria. Parem. Passos Coelho. Não iria tão longe. O mais que se pode acusar esta reação foi uma reação, a reação que houve perante o aluno foi mais ou menos a reação de seguro perante o governo, foi uma reprimenda verbal. Mas está tudo bem, pode ir às aulas à mesma, somos todos amigos como dantes. E hastear a bandeira de pernas para o ar é injúria, Pedro Mexia? Há um artigo na Constituição e em geral na lei penal. Diz que quem desrespeita a bandeira leva tal. Sobre, aliás, não diz isso. Pelo menos a minha versão não diz isso mesmo. Essa é a minha. Essa é do João Miguel. Mas, de facto, fala-se muito no respeito pelos símbolos nacionais, que é uma coisa muito contestada. Nos Estados Unidos, por exemplo, pode-se queimar a bandeira, porque há um acórdão do Supremo, uma decisão do Supremo americano sobre isso. E o Rock bem aproveitou essa possibilidade, não é? Exatamente. Mas aqui, eu não sei se isto... A dúvida, estamos a falar, portanto, na cerimónia do 5 de outubro, da bandeira portuguesa que foi hasteada ao contrário. A dúvida é saber se isto foi por acaso. Para já ninguém reparou, a bandeira continuou ali a flutuar de cabeça ao contrário, ou se foi um bocadinho como se passou naquela famosa bandeira monárquica hasteada na Câmara Municipal de Lisboa. Isso também foi uma... era um ou no Governo Civil. Foi na Câmara. Foi na Câmara. Foi uma marotice, pode ter sido uma marotice, mas eles deixaram-na lá a flutuar, tal como deixaram outra senhora cantar, sem perceber que ela não fazia parte do programa. Não havia assim muita atenção ao que se estava a passar. Acho que se pode, também é normal, acho que se pode genericamente dizer que livro, ninguém estava a ligar muito. Ainda assim, eu acho justo que não tenha, que o facto da bandeira estar ao contrário tenha passado despercebido, porque é mais uma vez, assim como no caso do insulto, de repente um insulto que se destaca num mar de vários insultos, destacar a bandeira ao contrário num país em que está quase tudo ao contrário, também é mesquinho. Houve quem pôs a hipótese já de que provavelmente não era a bandeira que estava ao contrário, era aquela tribuna. Lá está. Portanto... Eu tenho a teoria que eu acho que aquilo foi o António Costa que fez de propósito, claramente. Não é? Ele quis que aquele momento fizesse pandan com o seu discurso. E aquilo era a casa dele, não é? Eu acho que foi um funcionário... Mas o discurso não foi ali, depois foi à porta fechada. Foram-se esconder Sim, mas eu acho que foi um funcionário de António Costa que tratou daquela bandeira, claramente. Acabou por ser um excelente último 5 de outubro. Foi marcante. Sim, com bandeira ao contrário. Pode-se dizer que a bandeira ao contrário é uma boa imagem da situação em que estamos? Tem bem que sim, talvez demasiado denotativa, diria um intelectual aqui ao meu lado. Mas sim. Aliás, é por isso que fez tanto sucesso, não é? As pessoas já viram ali um belo momento simbólico para reproduzir ativamente nas redes sociais que vocês todos frequentam com tanto entusiasmo. Bom, mais do que os outros. Sim, ligeiramente mais. Está explicado porque é que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro das Injúrias e o Pedro Mexia quer ser Ministro da Coisa Pública. É da sua, Pedro Mexia? Não é da minha. Aliás, a minha não é bem pública, é mais privada. Enfim, é uma PPP, digamos, nos bons momentos. Mas enfim, o que eu queria falar... O que eu queria falar era da RTP. Porque aconteceram duas coisas interessantes e preocupantes. Demitiu-se o diretor do Canal 2. Demitiu-se o diretor do Canal 2 e foi transmitido em direto na RTP África a posse de José Eduardo dos Santos. E na RTP Informação. E na RTP Informação. Que é a única... Na RTP África, apesar de tudo... Que é a única pessoa com o nome lusófono que é tratado por dos Santos. Eu conheço imensas pessoas que são santos e nunca ouvi ninguém chamado dos Santos. Mas pronto, é o dos Santos. E porquê é que esses dois factos são importantes? São importantes porque uma das coisas que se tem dito sobre a RTP e sobre os tais cenários, múltiplos cenários que existem sobre a RTP, é que diz muitas vezes que ninguém sabe o que é o serviço público. Ora, isso não é bem verdade. O que não há é consenso sobre o que é o serviço público, como não há consenso sobre o que é a política económica ou sobre outra coisa qualquer. E quando se está a discutir os canais, ou quando se está a discutir a televisão, está-se muito a confundir os canais tal como eles existem, a programação atual, a filosofia do canal, ou simplesmente as frequências que podem ser atribuídas. E eu acho que
se há canal onde o conceito de serviço público faz algum sentido, e faz algum sentido ser público também, por isso, até porque a Constituição... É ainda o Canal 2. É o Canal 2. O Canal 2 é o canal que transmite programas que os canais comerciais não podem, não querem ou acham arriscado exibir. E, portanto, a haver um canal que faça sentido ser público é o Canal 2. O Jorge Vemans demitiu-se achando, e bem, acho eu, que não há condições e que aliás, o que o programa do Governo diz sobre as televisões e o que está agora anunciado ou cenarizado, Cenarizado, agora diz assim. É completamente diferente. E, por outro lado, essa história da RTP África, a Comissão de Trabalhadores da RTP disse que o canal que Angola quer é a RTP África, com uma frase muito carinhosa em que eles disseram: depois da morte de Gaddafi, José Eduardo dos Santos é o líder africano natural. É uma frase muito ternurenta. E eu acho que a ideia de privatizar para Estados estrangeiros é sempre complicado. De privatizar para Estados como Angola, não é Angola em abstrato, mas Angola tal como com o regime que tem, que nós conhecemos, é especialmente problemático. Bom, se calhar a programação não mudava assim tanto, não é? Em relação à RTP, o Governo, entretanto, já fez saber que já não será este ano que se resolve a questão e que a RTP é ou privatizada ou concessionada. O que terá acontecido para haver este atraso, depois da garantia de que seria ainda em 2012 que a coisa se resolvia? Sabe Deus, não é? Houve uma parte na entrevista de Pedro Passos Coelho, famosa à RTP. Coisa que se diz, desculpa só interromper. É uma coisa que se diz pouco no comentário em geral. O comentário político Sabe Deus. Sabe Deus. Desculpa. Mas é mesmo sabe Deus. O Pedro Passos Coelho, numa entrevista à RTP, uma das suas passagens mais infelizes, por acaso não foi muito explorada, mas é por isso que nós aqui estamos, foi quando lhe perguntaram exatamente sobre os sinais da RTP e confrontaram-no com o programa eleitoral do PSD. É dizer, mas estava aqui claramente escrito que era para fazer isto e isto. E Pedro Passos Coelho respondeu: mas depois nós chegámos ao governo e eu achei que devíamos ter mais opções, e então contratámos uma empresa de consultadoria que nos deu 6 cenários. Isso é emblemático da maneira como se faz política em Portugal. Portanto, o pessoal faz uns programas eleitorais que contrata uns amigos e manda para lá umas bocas. Depois chega ao governo e aí sim nós vamos estudar exatamente o que é que haveremos de fazer. Portanto, vamos dar bem noção do amadorismo. Consultores que nos digam. Mas vamos pedir a consultores que nos digam o que fazer. Tirando os cenários que são inconstitucionais, quantos cenários é que há realmente? Exatamente. Mas a questão é que, mesmo esse cenário, que eu acho que é o cenário que ainda assim faz... Bom, o meu cenário, se não houvesse uma coisa chamada Constituição... Eu também tenho cenário. Tens um cenário? Tenho um cenário. O meu cenário, se não houvesse uma coisa chamada Constituição da República Portuguesa, que às vezes atrapalha bastante, era... vendia-se tudo a quem quisesse. Quer dizer, é absurdo. Nós vivemos num país onde andamos a tirar, lá está, medicamentos da boca dos velhinhos. Para quê? Para manter a RTP, que só em custos operacionais é 235 milhões ao ano, mais o encargo da dívida. Mas havendo uma Constituição... deixe-se lá havendo uma Constituição, deixe-se lá a RTP, e não se conseguindo mudá-la, infelizmente, deixe-se lá a RTP2 para fazer comentários e programação infantil. Sim. Não, eu não estou agora a discutir maldita legalidade. A substância da questão da televisão pública. Mas era isso que esperávamos. Mas há uma coisa importante, é que a Constituição diz a propriedade e gestão pública. Portanto, isso arruma a questão, não há discussão. O Ricardo Araújo Pereira já estudou os 6 cenários, tanto quanto sei. Estudei. Qual é o mais provável? Ao que se diz, o mais provável... O azul aos quadradinhos. Ao que se diz, o mais provável é um modelo semelhante ao da privatização da EDP, que não foi, na verdade, uma privatização, foi uma nacionalização pelo Estado chinês. Exato. Ao que parece, é uma nacionalização da RTP pelo Estado angolano. Eu estou muito intrigado. Será que a Coreia do Norte não quer nada? Sinceramente, tenho essa inquietação. Talvez as águas. Mas acho que é isso. É o Estado angolano, que é a mesma coisa. E é sempre a democracias sólidas que atribuímos que provavelmente com um grupo de média português como testa de ferro, provavelmente avançará para... Por aí deve ser isso. E isto é terrível por uma coisa. E é sempre interessante a ideia de privatizar a favor de Estados. É sempre um conceito muito... Mas deixa-me só dizer mais isto. Isto é terrível por uma coisa. É porque a RTP é grande e os portugueses sabem o que é. Ora, se para uma coisa grande e que nós sabemos o que é, o Estado trata aquilo desta maneira... outra vez? Para uma coisa grande e que nós sabemos o que é... Isto vai para a promo. O Estado trata aquilo desta maneira... O Estado... Ficou gravado.
Estado trata aquilo daquela maneira. Portanto, imaginem tudo o resto que é suposto o Estado andar a reformar e que é pequenino e nós, ou então é grande, mas nós não sabemos do que se trata. Portanto, aquilo é o que está à vista. E, portanto, se eles, para o que está à vista, não fazem nada, para aquilo que está escondido, nada fazem. Temos o João Miguel Tavares como ministro... Não, o Pedro Mexia, que é ministro da Coisa Pública, e o João Miguel Tavares quer ser ministro da Saúde para tratar da saúde exatamente a quem? Do Ricardo Araújo Pereira. Ah, bom, então temos um momento animado em perspectiva. Maravilha. O Ricardo, no último programa, ele foi buscar... Agora fazemos um flashback. Fazemos, mas só não é para discutir à séria a questão do preço do medicamento. Nem esperam isso de nós. Para discutir à séria não é connosco. Mas não é por causa de discutir o famoso parecer que foi aí tão badalado, por causa das questões éticas, do famoso quanto dinheiro vale... O racionamento dos Na verdade, o que foi badalado não foi o parecer em si. Não, o parecer infelizmente não foi nada badalado, mas sim foi transformado num soundbite também. Ricardo Araújo Pereira, do Presidente da Comissão. Sim, claro. Sim, do Presidente e depois que foi parodiado por Ricardo Araújo Pereira e muitos amigos seus, que basicamente... Naquela reunião que vocês fazem semanal. Que basicamente disse o seguinte: como é possível, os cancros agora andam muito caros, então vamos arranjar cancros mais baratos, outras coisas que tal, baseado naquela velha frase que é uma coisa bonita, que é: a vida não tem preço. Ora, a vida não tem preço é uma coisa bonita para dizer em reuniões de casais e na igreja, mas de facto a vida tem um preço. Quer dizer, e nós todos pagamos isso. Não, nós todos pagamos isso. Que é estranho, porque quem estudou Direito sabe que se pode fazer mais ou menos o preço da vida, porque há uma tabela sobre as incapacidades e as deficiências. Se uma pessoa numa obra ou num acidente perder um dedo mindinho, ou um pé, ou um braço, há um valor estabelecido. A gente, no fundo, pode somar os órgãos todos e é isso que vale a vida humana. A vida humana tem um preço, segundo a lei. Mas a questão é que quando se está a tratar de uma coisa como o Ministério da Saúde, e nomeadamente questões como fazer o tratamento para doentes oncológicos... Eu tenho pensão de invalidez porque fiquei sem a alma, não tens isso? Não, a alma não tem preço, estamos de acordo nessa Mas não é a alma que os hospitais tratam, não é? E, portanto, o corpo das pessoas de facto tem um preço e os tratamentos têm um preço. Isto remete também para a famosa tirada de Manuela Ferreira Leite, também tão popular na altura, sobre a história da hemodiálise. E as reações foram absolutamente iguais. Aquilo foi uma tirada infeliz. No caso dela, este parecer não é de todo infeliz, é um parecer super ponderado e que basicamente o que está a dizer é: isto é um problema sério, hoje em dia já existem controlos implícitos de preços de medicamentos, nomeadamente em hospitais oncológicos, portanto, estes controlos implícitos têm que passar a ser explícitos, as pessoas têm que saber o que espera, têm que ser colocadas no meio desse processo. Portanto, é um assunto muito sério, mas que é muito fácil de caricaturar. E o problema disto é... O Ricardo está a fazer o papel dele. O Ricardo está a fazer o papel dele. É por isso que lhe pagam. E é por isso que ele vive. É por isso que ele existe, na verdade. Agora, as outras pessoas não. Quer dizer, os outros portugueses, nem toda a gente faz piadas tão boas como o Ricardo Araújo Pereira. O que foi caricaturado e prestava-se de facto à caricatura foram essas declarações e, sobretudo, a expressão racionamento, que é bastante chocante. Mas a expressão racionamento é a expressão que se usa nesta área, que é dizer controlar. Então não se pode? Não, como é óbvio. É como se fosse o bigodinho do Hitler. Ninguém mais depois de Hitler pode usar aquele bigode. Então não se pode utilizar a palavra racionamento. E olha que se pondera. Não é muito popular. Para a semana desafiamos o João Miguel Tavares a a própria quantidade de adolfos que existem é muito diminuta. Não é por aí. Não, o que eu quero dizer é que tem que se ter cuidado na comunicação ao utilizar certas palavras e ao dizer certas coisas, como disse a Manuela Ferreira Leite, de uma forma que não pode deixar de soar brutal. Agora, o que tu estás a dizer, eu concordo, ou seja, concordo que o que está no relatório, que eu depois fui ler, depois de ter sido devidamente alertado, e o que veio cá para fora não é exatamente a mesma coisa. Aquela discussão é uma discussão que existe, é uma discussão melindrosa, é uma discussão até chocante. Mas que parece que o povo não pode... Mas que é uma discussão que existe, que não é uma discussão fictícia. É isso que me deprime, é assim, nós como sociedade, parece que nunca conseguimos chegar à idade para aqui dizer que não se devem fazer piadas. Agora não se pode... Não, nós podemos fazer piadas, mas nós temos que perceber que as piadas são piadas. E o problema é que quando tu deixas de perceber que as piadas são piadas e transformas as piadas em uma espécie de quase de olhar político sobre as coisas que Ricardo Araújo Pereira recusa terminantemente. Certo? Estás-nos a estragar. Obrigado. Está-nos a estragar o programa. Sabes que acabaste de arrasar a filosofia do programa, mas pronto. Vamos lá ver. É sempre divertido quando alguém diz
Essa sua piada é um exagero e é uma distorção grotesca da realidade. É uma coisa que a gente não vê, por exemplo, quando um caricaturista faz uma caricatura. Ninguém diz, os narizes não são assim. Mas o certo é que, neste caso, recapitulando, estava lá a palavra racionar, que o Presidente do Conselho de Ética diz que racionar em bioética da saúde é uma palavra maravilhosa e doce, mas que, de facto, no sentido comum, é desagradável. Só que, como diz o João Miguel Tavares, e bem, os humoristas caíram todos em cima daquilo. Há um grupo de humoristas que eu já me começo a rir, porque eles são mesmo... Um sindicato. A Ordem dos Médicos. Eles são hilariantes. E eles leram o parecer. A Ordem dos Médicos é frequentemente eu adoro. Como a maior parte das ordens, que muitas vezes concordam contigo. Atenção, pergunta-se muitas vezes, mas porquê é que o Gato Fedorento não faz um programa de televisão? Sim, mas e a Ordem dos Médicos porquê? Há quanto tempo é que eles estão para fazer um? E eles disseram... E a Ordem dos Advogados. Disseram eles, a Ordem dos Médicos, sobre o parecer... Com muita frequência mesmo. Sobre o parecer, a Ordem dos Médicos disse... Olha, já me estou a rir. Disseram eles, o parecer é desumano. Disseram eles. Bom, e dizem que a palavra racionar foi usada deliberadamente, porque eles sabem perfeitamente a diferença, que usam racionalizar lá noutra altura e não sei o quê. Depois, houve uma outra... O próprio Presidente do Conselho de Ética disse que se calhar a palavra racionar não tinha sido a escolha mais feliz. Mas, a seguir, disse, e cito, será que mais 2 meses de vida justificam terapêutica de 50, 100, 200 mil euros? Repara, como é que está o dia de vida? Eu não sei. Lá está. Tu podes dizer isso, mas nós, como sociedade, não te podemos levar a sério ao ponto de achar que isso é a maneira de agir no dia-a-dia, porque isso acontece todos os dias num hospital. Todos os dias, tu num hospital vais ao IPO, as pessoas fazem essas contas. É impossível não fazer, porque os recursos não são infinitos. Todos os recursos são finitos, portanto, todos os dias tu estás a fazer essa conta. Mas sabes o que tu estás a dizer é que queres que essa conta fique apenas... É um assunto entre o médico e o doente. Não é um assunto entre o médico e o doente. O que eu gostava era que esta conversa que tu trouxeste para aqui, eu quero também, já que a minha credibilidade está a ser atacada, eu também quero atacar a do João Miguel. Mas quem é o João Miguel Tavares agora? Agora vem para aqui dizer, não, as coisas que tu dizes não se devem assim levar a sério. Agora as minhas, não. Esta história do, que é tão bonito, a vida humana não tem preço. Mas tu agora queres ser levado a sério? A vida humana não tem preço. Sabes o que é que eu gostava? Sabes o que é que eu gostava? Era que quando o Estado português despejou 3,4 mil milhões no BPN, alguém tivesse dito, isto das finanças não terem preço é uma conversa que a gente devia discutir. Concordo, mas mesmo que o Estado não tivesse num país isso, em que o Estado espeta 3,4 milhões num banco para salvar um banco moribundo, mas depois conta cada tostão, conta cada tostão. Não, é demagogia. Isso é totalmente verdade, mas isso é fugir completamente ao assunto. Tens toda a razão no que estás a dizer. Tens toda a razão, eu também tens toda a razão, mas isso não resolve o problema. Agora que de acordo. Está bem, mas se eu preciso de fugir ao assunto para ter toda a razão, devo ser incriminado por causa disso. Nunca se faz também, nunca acontece isso, fugir ao assunto para ter razão. O João Miguel Tavares fica Ministro da Saúde. Daqui a pouco as moções de censura ao Governo. Antes, o Pedro Mexia sente-se borgiano, ou borgiano também se diz às vezes. Às duas assim, maneiras. Não é? Quer falar-nos de literatura. Sim, trata-se da edição do primeiro volume da obra poética de Jorge Luís Borges, traduzido por Fernando Pinto Amaral e editado na Quetzal. Chegaram agora à Câmara Clara. São ainda os poemas que ele escreveu sobre Buenos Aires. Não, estou a brincar. Não é sobre isto. Acabamos de perder 10 mil espectadores. Agora que já desligaram, que já mudaram de canal, não. Não é o Borges literário e argentino. Embora meta espelhos e labirintos, como Jorge Luís Borges. Nós tivemos uma coisa terrível, uma das piores coisas que nos pode acontecer aqui ao programa, são pessoas que dizem coisas depois da nossa gravação, nomeadamente às sextas e aos sábados. São coisas que nós não apreciamos. É só para nos retirarem protagonismo. E nós fomos para o ar a semana passada e já António Borges tinha dito, e nós não na altura da gravação ainda não tínhamos apanhado isso ainda não tinha acontecido, as famosas declarações sobre os empresários serem ignorantes aos empresários. Para já eu queria dizer que acho... Disse que não os passava no primeiro ano do curso dele. Que é reconfortante termos finalmente um governo de direita que insulta os empresários, aumenta os impostos e não mexe na despesa. É bom haver um governo de direita assim. Em segundo lugar, foi um bocado achincalhante ver António Borges referido na imprensa e nos blogs e noutros sítios como ministro sombra. Porque há uma dignidade do cargo que fica assim em causa. E de facto o ministro António Borges já tem dito uma série de... Ministro António Borges disse bem, tem cometido uma série que não são gafes.
há coisas que são... Há bocado estávamos a falar, podemos discutir se o racionamento é uma gafe. Aquilo que ele disse não é uma gafe, aquilo que ele disse é o que ele pensa. Felizmente, Vítor Gaspar, de uma forma um bocadinho o Vítor Gaspar vai dizer que aquilo só o responsabiliza a ele, que não é a opinião do Governo, mas ao mesmo tempo também disse que ele tem tido um comportamento exemplar. O Presidente da República fez questão de elogiar os empresários, etc. E não faz muito sentido, para já não faz muito sentido insultar os empresários. Depois não faz muito sentido chamar ignorantes a pessoas que têm opiniões diferentes da nossa. E em terceiro lugar, o critério de... Se este senhor fosse meu aluno, eu várias vezes tive choques com pessoas que são professores de qualquer coisa e a reação é quase sempre, se o senhor fosse meu aluno, eu já mandei 2 ou 3 mails a dizer que não sou, que ele veja a pauta, que eu não estou lá inscrito. Essa ideia de que a política é uma espécie de... Havia aquela ideia antiga de que um político vai ser como uma dona de casa. Agora, um político ser como um professor, ou como um gestor, mas neste caso até como um professor, acho uma péssima lógica de racionar. E, portanto, este lado borgesiano que tem este governo é muito triste. Espero que António Borges ainda tem condições para continuar Ministro Sombra, Ricardo Araújo Pereira? Tem, porque nada do que ele disse é ofensivo. Ainda bem, atenção, gera-se aqui uma certa unanimidade contra o governo e é bom que haja neste programa polémica e por isso, cabe-me a mim, pelos vistos, cabe-me a mim. Se estás a contar noutros tempos já não me cabia a mim, cabia a outro membro deste. Estás tu agora a assumir esse papel. Agora vou eu fazer isso. António Borges, nada do que ele disse é ofensivo. Dizer, na minha universidade vocês não passavam do primeiro ano, para já não impede ninguém de concluir a licenciatura. O Relvas nunca passou do primeiro ano e é licenciado. Portanto, isso não é ofensivo para as pessoas. A única coisa que é de facto sensível é o facto Aliás, de Relvas estava presente na altura em que Borges fez essas declarações. Ora, aí está, e por isso é curioso no Algarve. Nós dizermos, repare, o que ele diz é que quem se manifestou contra a TSU é ignorante. Paulo Portas manifestou-se contra a TSU. Portanto, há uma pessoa ignorante no governo e não é Relvas. É Paulo Portas. Isso lá está. É notícia. Para mim é notícia. E, portanto, é interessante que haja entre governo a sério e governo sombra, haja este bom ambiente. Como é que interpreta o silêncio de Passos Coelho a este respeito, a respeito das declarações de António Borges, João Miguel Tavares? E nesse aspecto eu podia fazer pouco mais do que estar calado, não é? Tendo em conta que foi ele que eu vou para lá. Preocupa-me, por exemplo, mais o silêncio de Passos Coelho, desta vez sobre as medidas de austeridade. Porque, se bem repararam, foi Vítor Gaspar que se chegou à frente e eu estava à espera que Pedro Passos Coelho entrasse em direto antes do Benfica-Barcelona e tal não se verificou. Desta vez foi Vítor Gaspar. Aliás, nós não temos conhecimento oficial não tínhamos, por parte do Primeiro-Ministro, do recuo na TSU. Não, a TSU continua. A TSU continua sem se saber. Não o disse claramente, a TSU. Nós dizemos TSU. Não, vocês dizem, não digo. O Governo tem problemas de TSU. O Governo. Pronto, está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se sente borgiano e vem mesmo a propósito que o João Miguel Tavares estava a trazer para a conversa, porque o Ricardo Araújo Pereira sente-se, por uma vez, o último a saber. É isso. Isto não é por uma vez, tem um termo técnico. Tem. Normalmente, na linguagem popular, diz de outra maneira. Coisa, é isso que o povo português é, não é? Que não há outra maneira de o dizer. O povo mais lindo do mundo? O povo mais lindo do mundo, já agora, eu adorei isso, devo confessar, porque é uma frase que é claramente oriunda... O melhor povo do mundo. O melhor, sim, o melhor povo... Mas eu acho que ele podia dizer o mais lindo. Mesmo o melhor povo do mundo é uma frase que melhor povo do mundo. É oriunda daquela indústria dos postais fofinhos e das almofadas bordadas. Para o melhor pai do mundo. E do menino da lágrima. Sim, é exatamente a mesma coisa. Então, mas os tibetanos, coitadinhos... Estão... Não, eu sempre... Atenção, uma pessoa que convive tanto com a Merkel e continua a manter que o melhor povo do mundo não é o alemão, como aparentemente eles estão convencidos. Que havia aqui um chauvinismo fofinho nesta expressão muito fofo. do melhor povo do mundo, porque isto, se nós somos o melhor, quer dizer que os outros... Não, e põe um problema, é o problema do chauvinismo, porque se nós somos os melhores, os outros estão abaixo de nós. Mas é fofinho porque a declaração é falsa, evidentemente. Nós não somos o melhor povo do mundo, não sei se é uma... Não sei se toda a gente concorda. Eu achei que era um ato falhado. Foi um ato falhado. O melhor povo do mundo não elege pessoas destas. Mas o Ricardo Araújo Pereira sente-se o último a saber. Último a saber, sim. Por causa da porque eu acho, Carlos, eu acho que não é normal. Se soube. Sim, a forma como se soube. Deste aumento de impostos? Aumento de impostos. Porque para mim não é normal, em democracia, o desprezo pelas instituições e pelas pessoas.
Essa frase de quem? É de Pedro Passos Coelho. Na altura em que Sócrates foi dizer primeiro à Comissão Europeia o que era o PEC 4. Ele disse, não é normal em democracia. E de facto não é. Como isto já não é bem, se calhar é normal. Se calhar a partir de agora é normal que as coisas sejam feitas dessa maneira. António José Seguro também ficou muito aborrecido. Ficou um bocadinho, ficou a ferver, não foi? Ficou mesmo. A ideia de António José Seguro, muito aborrecida, é tão divertida. E o João Miguel Tavares também se sentiu enganado? Não, na verdadeiramente. Não, quer dizer, eu sei que. O João Miguel Tavares tem fontes, não é? Tem acesso direto. Quem acompanha o Governo de Sombra vai-me ouvir dizer uma coisa às absolutamente abelhas inédita. E aos ursos. Não, vai-me ouvir dizer uma coisa absolutamente inédita, que é: nós não mandamos no país. E nós continuamos a fingir que mandamos no país. Nós mandamos no país e nós somos tão livres de fazer aquilo que queremos da mesma maneira que eu mando os meus filhos para o Tanto mandamos no país que recuámos na TSU. Não, sim, está bem, mas recuaste Recuámos na TSU e depois foste pedir, olha, mas posso Tá mesmo recuar na TSU? Não podes dizer pura e simplesmente que não mandamos no país. Não, é isso. Mas eu ia fazer uma metáfora muito linda também. Que é, se mandamos no país da mesma maneira que nós temos a mesma liberdade que os meus filhos quando eu os mando para o quintal das traseiras da casa e dizem, olha, podem ir para lá brincar. E eles vão brincar, dão umas voltas lá à volta da Anes Pereira, dão uns pontapés na bola, mas não conseguem sair dali, porque aquilo está fechado. E nós é igual. Nós recuamos na TSU, mas realmente quem manda? Depois vamos saber, mamãe, papá, posso fazer isto? E depois a mamãe e o papá dizem que sim ou que não. É exatamente igual. Lá está, é mais uma vez esta política pediátrica que realmente tem que entrar... Se bem me lembro, houve um grande alarido, inclusive por parte do PSD, quando o governo Sócrates, na altura do famoso PEC 4, que fez com que o governo foi a frase que o Sócrates Ricardo agora caísse, citou. Exato. Foi contar aquilo que estava a pensar fazer a Bruxelas, antes de contar cá em Portugal. Pode-se dizer que estamos perante mais um momento camuniano neste programa e usar... Não sinto o Camões, senão o Ricardo diz... Não. Eu estava a dar a deixa justamente ao Ricardo. Eu estou controlado. Porque há aquele famoso decasílabo, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e parece que afinal a coisa é mais ou menos a mesma, não é? Eu acho que em nenhuma circunstância, numa situação de crise grave como nós nos encontramos, um líder político, um primeiro-ministro, um chefe de governo, pode tomar uma decisão sem comunicar, eu não diria só ao chefe da oposição, mas mesmo aos outros partidos parlamentares. Parece-me que essa é a boa prática, devia ser a boa prática. Por acaso, não se soube desta vez se ele comunicou ao Presidente da República, que foi uma das questões. Ao Presidente da República não sei. Aparentemente pareceu-me que sim. O segundo eu li, mas não tenho a certeza. Mas... e, sobretudo, reforçar a ideia, nós já não temos, de facto, muita margem de manobra, mas reforçar perante os portugueses a ideia de que nós vamos contar isto a quem manda e vocês saberão a seu tempo, eu acho que é um ato muito insensato por parte do Governo. Deixa-me só dizer sobre o melhor povo do mundo, que o que além da frase ser tudo aquilo que já foi dito, é um bocadinho estranho no sentido que ele está a elogiar os manifestantes que disseram coisas muito pouco simpáticas. Algumas até rimavam. Sobre ele. Mas algumas até rimavam. Com luta, rimavam com luta e coisas do género. É a linguagem do aluno do ISCSP. Mas não é apesar de tudo a reação mais sui generis, porque não sei se lembram de um ministro socialista, ministro da Agricultura que participou numa manifestação contra ele. Que é um momento... Por causa da mioleira. Sim, é um momento de Sá de Miranda. Comigo me desavinho. Tivemos Camões, era preciso. Que bonito. Está muito poético. Mais 10 pessoas se desligaram. Borges, Camões, Sá de Miranda. Este programa é um manancial, é uma biblioteca. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente o último a saber. E muito a propósito, o João Miguel Tavares declara-se amigo do Gaspar. Exato, amigo do Gaspar. Tem consciência de que isso lhe vai fazer umas amizades também. É um trocadilho. Então. Este homem cita Sá de Miranda, outros citam Camões, eu cito uma série televisiva dos anos 80 e as canções de Sérgio Godinho. De bonecos. Amigos de Gaspar, porque os amigos de Gaspar, se bem se lembram, quem nessa altura ainda andava de calções, eram umas marionetasitas, mais ou menos assim que nós nos andamos a sentir neste momento. E ainda por cima, nos amigos de Gaspar, havia uma personagem que eu achava muito divertida, que era o guarda Seródio.
Não sei se lembra. Guarda Segodio é um nome maravilhoso. Era um guarda com uns grandes bigodes e que falava assim, tipo, à Viseu, como tu imitas muito bem quando fazes de padre. Deixa-me só atalhar para dizer que no outro dia, na quadratura do círculo, o Checo Pereira estava a explicar a conjuntura do país recorrendo ao mito de Sísifo. Continua com o guarda Seródio, João Miguel, continua. Para chegar ao povo. E então o que é que o Sérgio Godinho tinha uma canção sobre esse guarda Seródio. E o guarda Seródio fazia uns trocadilhos. Então um deles era, e dizia ao guarda Seródio, ele fazia uns trocadilhos, porque, coitado, enganava-se nas palavras e dizia, a autoridade tem de ser... Isto não é tecnicamente, senão trocadilho. Está bem, é verdade, um erro legal. E dizia ele, a autoridade tem de ser impraticável. E o Sérgio Godinho estava, não, implacável. E ele dizia, é isso, implacável. E de facto esta confusão entre impraticável e implacável, daí a citação de Amigos de Gaspar, é a história toda deste governo e tem sido a história Como é que de Vítor resumiria Gaspar. este aumento de impostos? Eu acho que está mais... Gaspar disse que Gaspar é enorme. diria que é implacável. Eu tendo mais para o impraticável. Não é impraticável no sentido dos portugueses não vão pagar, que toda a gente vai... Ah, é? Ninguém se escapa, acho eu. Não, acho que desta vez ninguém se escapa. Agora, Por conta da outra, não. eu volto a uma coisa que eu já disse aqui num programa anterior, que é, por favor, parem é de chamar liberal, neoliberal ou qualquer coisa que meta a palavra liberal a este governo, porque isto é a coisa mais socialista que nós vimos Isto é socialismo. por aí desde o PREC. Bem, é o maior aumento de impostos de sempre. Isto é que o maior faz- é o maior aumento de impostos para manter a bainha do Estado que nunca mais leva uma E onde talhada é que como anda todos Paulo nós Portas queremos. quando mais precisamos dele, Pedro Mexia? Pois é, esta semana ele é a favor das medidas de austeridade, não é? O Paulo Portas devia andar na bancada do CDS, devia voltar à bancada do CDS, porque neste momento o CDS perdeu totalmente a legitimidade face aos seus eleitores. O CDS fez um discurso em que falava do esbulho fiscal e neste momento estamos a falar de taxas de impostos em que a taxa mais alta será de 54%, ou seja, a maioria do rendimento auferido será para impostos. E não há nenhumas condições, tendo em conta o perfil com que o CDS se apresentou aos eleitores e ao seu eleitorado nos últimos anos, o CDS ficar no governo depois da aprovação do Orçamento de Estado, claro que tem que ficar para a aprovação do Orçamento de Estado, mas ficar na aprovação do Orçamento de Estado é, pura e simplesmente, defraudar os seus eleitores. Não há volta a dar, não há maneira de dizer. Nós vimos, por exemplo, o Hélder Amaral completamente sem saber o que dizer perante esse caso, o Paulo Portas também na Assembleia também estava aflito, e não é possível dourar esta pílula. Vai pedir o voto de volta? Vou pedir o voto. Não vou pedir. Por acaso, uma vez que fiquei nas mesas de voto como escrutinador, houve um senhor que pediu o voto de volta, depois de já ter votado. Nós dissemos-lhe que não, mas foi logo, arrependeu-se de imediato. E ele argumentou, o voto é meu. Eu disse, não, é seu, vamos lá ver. O direito ao voto, mas o boletim é nosso, agora que já nos deu. E pronto, eu se calhar também tenho essa Com vontade. isto tudo, já teremos atingido a famosa fadiga fiscal, para citar a expressão de Adriano Moreira, recente? Duvido, porque lá está, é mais ou menos aquilo que nós temos vindo a dizer. Eu lembro-me da fadiga fiscal ter começado a ser invocada, sei lá, há 2 anos. É importante não esquecer. Mas agora é fadiga crónica. Atenção. Pois, está bem, mas atenção, é aquilo que nós dissemos no outro dia, há um limite para os sacrifícios. Já ouvimos dizer isso sempre que houve medidas de austeridade, há um limite para os sacrifícios. E esse limite, pelos vistos, nunca chega. Há um limite, mas a gente ainda não o encontrou. É importante não esquecer. Como a linha do horizonte. Exatamente, foi o que eu disse no outro dia. É por isso, a algibeira dos portugueses é redonda, é como a terra. Estás a perceber? Tu vais-te aproximando do horizonte, nunca o apanhas. Está muito bem visto. Em março de 2011, eu trouxe... A qualidade poética média deste programa é... Não, e agora isto foi astronomia também. Eu trouxe coisas para ler, porque em março de 2011, há um ano e meio, diz Cavaco Silva, quando está a ser eleito para o segundo mandato, há limites para os sacrifícios que se podem exigir. Nesta sexta-feira, Cavaco fez já depois dos limites estarem há muito ultrapassados, ainda levou com um enorme aumento de impostos. Ele não fez referência a isto dos limites. Felizmente estava lá uma senhora aos gritos para exibir os limites, de forma bastante audível. Cavaco Silva, desta vez, disse é que
temos de arranjar uma razão, temos de conhecer a razão para fazer os sacrifícios. Pois é isso. Eu acho que o problema é dizer-lhe, o país precisa de um rumo. Não, o Presidente da República também precisa de um rumo, porque não faz sentido. Há 1 ano e meio dizer, atenção que há um limite para os sacrifícios. Pedro Passos Coelho logo a seguir chumbou o PEC 4 porque disse, é tempo de dizer basta, vou citar, a austeridade não pode incidir sempre no aumento de impostos e no corte de rendimento, disse Pedro Passos Coelho há 1 ano e meio. Isso é, por exemplo, o próprio Bloco, eu critico o próprio Bloco porque no PEC 4, o Bloco de Esquerda disse, o PEC 4 é uma descida aos infernos. É preciso ter muito cuidado com as metáforas religiosas porque não há mais nada abaixo do inferno. O certo é que neste momento estamos uns degraus abaixo e portanto... O do Dante tinha 7 círculos, não é? Portanto, sim, depois lá está, mas pode ser, eu culpo também... João Miguel, deixa-me só dizer. Agora Dante, meu Deus. Isto é lindo. Eu culpo o CTT também, porque aquela carta que Faltava introduzir esse elemento. a carta que o Paulo Portas escreveu aos militantes do Parece que CDS desapareceu do site, se em disseram julho, alguém, não sei se é verdade. em julho, a dizer que já tinha a carga fiscal atingiu o limite, extraviou-se. Não, mas eu acho que essa é que é a questão. Eu tive a ouvir Vítor Gaspar do início ao fim. E eu, há dias, geralmente apetece-me acreditar no governo. Ali todos os dias me apetece um bocadinho. Entre lavar os dentes e ir para a cama, apetece-me acreditar no governo, até porque eu votei nele e há ali um bocadinho que me apetece acreditar no governo. E apetece-me acreditar na narrativa de isto é o ajustamento, que foi rápido demais e é por isso que isto está assim, é porque isto correu muito bem, demasiado depressa. Foi, correu estupendamente. Mas eu estou cheio de vontade de acreditar nisto, mas depois vejo Paulo Portas e Paulo Portas não acredita. Se Paulo Portas, que está ao ladinho deles e tem acesso aos dossiês, não acredita, como é que eles estão à espera que a gente acredite? Mas há uma coisa já agora, fazendo também o papel que era do João Miguel antigamente, mas João Miguel, entretanto, demitiu-se desse papel de defesa do governo. É preciso não esquecer a questão da credibilidade, porque, pelos vistos, estamos todos... Quando se diz que o ministro Vítor Gaspar está a levar a cabo políticas socialistas, havia uma anedota muito engraçada... Ricardo, não, desculpa lá, agora não vais fugir dessa. Estou a ser saciado. Aumentar brutalmente os impostos não é uma política liberal, não. Nem que te vires ao contrário, como no princípio do programa, podes provar que aumentar brutalmente os impostos é uma política liberal. Escrever Vítor Gaspar como um socialista... Mas eu não escrevi Vítor Gaspar como um socialista. Havia uma anedota muito engraçada nos países socialistas antigamente, que era quais são as 3 vitórias dos países socialistas? É a educação, a saúde e o desporto. E as 3 derrotas são o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Ora, Vítor Gaspar tem 6 derrotas, que é a educação, a saúde, o desporto, o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Mas, espera, mas tem uma vitória. Tem uma vitória que é a credibilidade. E há muitas famílias que chegam hoje a casa e vão dizer o que é o jantar? É a credibilidade da Água de Sá. Cala-te e come. Isso é excelente. Bom, já não temos muito tempo. Aliás, não temos tempo nenhum para discutir as moções de censura. Mas pronto, foi assim. Já sabem, foram chumbadas, etc. O PS absteve-se. Surpresa. E pronto. Está na altura dos decretos. É isso. É espessura deste comentário. Tanto chumbou e tal. E olha, vamos demasiado a nossa vida. Muito bom. Está na altura dos decretos. Era um gesto simbólico. Era um gesto simbólico. O PS, mesmo simbólico, não quer fazer um gesto. Mesmo assim. O Pedro Mexia decreta mais 97.561 horas de discursos de Chávez. Do Hugo Chávez, sim. Não chegam só 97.360. Não, 97.360 sabem um pouco. Não, parece é o número de horas que o Hugo Chávez falou, não em noticiários, não em campanha, mas em tempo de antena. E agora parece que ele pode ou não... que andava a gravar? Que ele pode ou não perder as eleições. Se perder as eleições, as pessoas podem sempre ouvir, podem ir às cassetes e ouvirem em casa essas 97.561 horas. Se voltar a ganhar, podem deliciar-se com mais 97.561 horas. As eleições são enquanto ele se passeia com o seu compincha neste domingo. O João Miguel Tavares, enquanto vai desenterrar o Simão Bolívar, diz que a América está a espalhar o cancro e outras coisas de líderes. O seu amigo filósofo parisiense. O João Miguel Tavares decreta que o Barcelona passa a jogar com o 9. É isso. O 9 já chegava? Não, eu vi o jogo com o Benfica e fiquei triste. Aquilo parecia, sabem, como quando a gente era no recreio... estavam com 10. Não, é isso. É como quando no recreio o dono da bola escolhia os melhores todos para o mesmo lado. E aquilo parece igual. E os cepos ficavam todos da outra equipa. É que o Barcelona jogou com 11, foi uma desgraça. Com 10 continua a dar um baile desgraçado ao Benfica. Eles fazem isso, atenção, eles fazem isso a toda a gente. Eles fazem isso ao Real Madrid. Foi especialmente deprimente. Aquilo não era subútil. Também há que dizer que não é certo que o Benfica tenha jogado com 11. Por exemplo, o Maxi Pereira... Coitado do Maxi. Maxi Pereira parece-me que não finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta a hibernação. Hibernai. Olha, como é que é? Obrigado, João Miguel. Dá lá o tom. Hibernai.
Portanto, é a canção do Lopes Graça e do José Gomes Ferreira, Para quê? mas com uma pequena alteração. Em vez de acordai, hibernai. Porque estar vivo e Não gostas acordado da minha flauta interior. aleija mais. E o Ministro diz que em 2014 é que vai ser bom e, portanto, eu Passamos por cima de 2013. Sim, hibernai é o que eu proponho e encontramos-nos em 2014. Até lá. Está concluída mais uma reunião da semana, de hoje a 8 dias, à mesma hora, ou talvez daqui a um ano e tal, em 2014. E aí é que vai estar tudo ótimo. Novo Governo Sombra, com João Miguel Tavares, Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira.